Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mil maravilhas, suave na nave, como diz o nosso professor Jorginho. Então, espero que vocês estejam aí compreendendo, entendendo o que nós estamos falando dessa geografia de Rondônia. Geografia é importante para o conhecimento regional. Lembrando que vocês estão saindo na frente de muitos alunos, de muitos candidatos, porque eu acredito que daqui a alguns anos vocês estarão fazendo concurso público e geografia de Rondônia cai em concurso público aqui no nosso estado, seja ele a nível estadual, seja ele a nível municipal. E vocês estão alguns passos na frente de outros candidatos. Portanto, aproveite essa oportunidade, não largue, não solte essa oportunidade, galerinha. Aula de Geografia de Rondônia iniciando a partir desse momento, aula 17.1, tá? Onde nós vamos trabalhar contextos populacionais. De novo, professor? Não, minha galerinha. Agora esse contexto populacional tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim, as suas características importantes, mas um pouco mais aprofundadas, onde nós iremos trabalhar a distribuição, olha, vamos riscar aqui, ó, a distribuição espacial, certo? A distribuição espacial da população, grupos indígenas, certo? Ou os povos indígenas, e aí como, por exemplo, os Uruê-Uauá, os Caripunas, Suruí, Cinta Larga, Zorós, Caritianas, né? São alguns grupos indígenas predominantes no nosso estado de Rondônia, e a questão das terras indígenas também iremos trabalhar nessa aula 17.1. População de Rondônia, nós falamos exatamente que a nossa população, na nossa aula que comentamos sobre a população de Rondônia, nós estamos com 1 milhão, um pouco mais de 1.800.000 habitantes. População extremamente urbana, cerca de 75% dessa população vivendo nas grandes cidades do estado de Rondônia, como Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura. São as maiores cidades. E uma curiosidade, só para você ter uma ideia, essas maiores cidades do estado de Rondônia, elas estão no eixo da BR-364, é por isso que é considerado cidades com maiores núcleos populacionais e população urbana do estado de Rondônia. Um outro detalhe importante sobre essas cidades são cidades que foram constituídas a partir de 1980, com exceção de Porto Velho, né, porque Porto Velho é um município, juntamente com Guajará-Mirim, mais antigo, mas essas outras são municípios que surgiram por causa dos ciclos econômicos, surgiram por causa da BR-364. Vilhena tem uma outra peculiaridade, que também foi ponto importante, onde foi estabelecido o posto telegráfico de Marechal Rondon. Outras cidades, Ji-Paraná, Cacoal, também receberam postos telegráficos, mas só foram reconhecidas posteriormente, nos meados da década de 70 e 80, certo? Quando já éramos território federal e, posteriormente, estado de Rondônia. Então, é uma característica interessante. População essa que, como já falei, vou novamente relembrar, é uma população de misturas de vários povos. Nós temos os povos indígenas, nós temos os sulistas, nós temos os nordestinos, nós temos europeus também. Então, é uma população rondoniense e rondoniana, tá ok, galerinha? Vamos lá para a tela? O período da década de 70, com o advento de um novo ciclo econômico, como já falamos, foi caracterizado pela exploração agrícola, investimentos na construção da BR-364, tá? Os assentamentos, né, que a gente comentou aqui nas aulas anteriores sobre PIC, PAD, PA, projetos de assentamento criados pelo INCRA. Então, tudo isso foi fator que colaborou para o aumento do fluxo migratório para a região que hoje chamamos estado de Rondônia. Tá? Rondônia apresenta 44,7% da sua atual população residente
com o nascimento no próprio estado. 50%, vamos dizer assim, 50% é rondoniense, 50% é rondoniana. Rondônia apresenta uma baixa densidade populacional, como falamos na aula anterior, né? Rondônia tem uma participação da população rural em torno de 26,4%. No Brasil, esse índice é de somente 15,28%. O processo desordenado de ocupação causou graves desequilíbrios urbanos com sérios problemas que perduraram até os dias atuais. E aí eu abro um parênteses, meu diretor, aqui. Olha só que é importante comentar isso aí. A nossa colonização, essa colonização que foi gerada pelos ciclos econômicos, ela trouxe muita gente. Só que, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam chegando, o espaço geográfico rondoniense ele foi sendo ocupado de maneira desordenada. Por exemplo, você vai ter cidades aí que ainda têm problemas com a questão de asfaltamento, com a questão de rede de esgotos. Então, isso é chamado de crescimento desordenado. O crescimento desordenado gerou essa problemática, gerou esse problema. Porque as pessoas chegaram, mas as políticas públicas não foram criadas para assentar e adequar essas pessoas. Surgimento de bairros periféricos. Em Porto Velho, muitos bairros surgiram por invasão. Cito o exemplo aqui, bairro Tancredo Neves, bairro Juscelino Kubitschek, o JK, são bairros periféricos que foram surgindo através de invasões. Por quê? Começou a chegar muita gente e precisava de moradia. E o governo não tinha condições ainda de entregar moradias para um grande quantitativo de pessoas que estavam chegando. Então essas pessoas começaram a invadir as terras, começaram a invadir áreas e construir as suas casas. Isso causa um impacto negativo, um impacto na cidade de forma negativa. Moradia de baixa qualidade, ruas sem asfalto, bairros sem rede de esgoto, água encanada. Isso é crescimento desordenado, ok? E como a nossa população do estado de Rondônia é de 75% vivendo nas áreas urbanas, a gente vai ter esses problemas aí detectados justamente. Para a tela? A distribuição da população rondoniense, a maioria da população vive onde? Nas áreas urbanas, como já falamos, certo? 26,4% vivem nas áreas rurais. O estado possui, como já falamos algumas vezes, é bom lembrar, 52 municípios, os dois mais antigos, Porto Velho e Guajará-Mirim. Os outros 50 surgiram a partir dos meados da década de 70 e 80, ok? Porto Velho é a cidade mais populosa, com quase 548 mil habitantes. 560, vamos atualizar, 560 mil habitantes, só Porto Velho. Depois vem Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Jaru e Guajará-Mirim. São as cidades mais populosas do estado de Rondônia, galerinha, ok? Dentro das perspectivas de pirâmide etária, nossa população hoje, isso aqui, olha só, isso aqui é um gráfico de 2010, mas a nossa população hoje, a base nossa está diminuindo. A nossa base está diminuindo e o meio, população de adultos, está aumentando juntamente com a população de idosos, porque a nossa tendência é também de ter mais adultos e idosos e a população jovem diminuir cada vez mais, que é uma tendência também a nível de Brasil. As cidades menos populosas do estado de Rondônia, falamos das mais populosas, mas existem as menos populosas, Pimenteiras do Oeste, Primavera de Rondônia, Castanheiras, Rio Crespo, Teixeirópolis, São Felipe do Oeste, Cabixi, Santa Luzia, Cacaulândia e a cidade de Parecis. Essas são as cidades menos populosas. Quer dizer que tem um quantitativo de pessoas, população pequena, ou seja, município pequeno, número pequeno de população, ok?
essas cidades, todas elas, fazem do contexto dos 52 municípios que o estado de Rondônia possui. Agora, uma peculiaridade importante conhecer: os grupos indígenas. Nós falamos dos sulistas, nós falamos dos nordestinos, nós falamos dos imigrantes que chegaram de outros países, mas faz parte da população rondoniense os indígenas, o grupo de indígenas. Mas os termos índio e indígena são bastante questionados, pois essas populações sempre se identificaram como carajás e nunca como índios. A classificação como indígenas foi imposta pelos colonizadores, no processo de conquista da terra e extermínio dessas populações. Então, a gente tem aí, voltar um pouco na história da ocupação do território, nós vamos ter aí o indígena sendo usado como mão de obra pelo colonizador. Então, isso aí já é uma imposição, né, do colonizador e já vem há muitos anos, né? Embora várias nações indígenas falem línguas diferentes e cultivem hábitos diferentes, hoje não lhes resta alternativa senão se identificarem como indígenas, firmando características comuns e diferenças que os separam dos civilizados. A gente colocou entre aspas, né? Esse reconhecimento é mútuo e é a única forma de se unirem e agirem como minoria étnica no conjunto do país, reivindicando os seus direitos. Há vários tipos de sociedade indígenas, com culturas, seja idiomas, valores, mitos, regras para o casamento, arquitetura das residências, muito diferentes. Então, apesar de nós termos dezenas e dezenas de tribos indígenas, mas cada sociedade indígena possui a sua cultura, a sua tradição, vamos dizer assim, para elas se identificarem. Há certa variedade também no que se refere ao grau de contato com a sociedade nacional, que vai desde grupos indígenas isolados, que são raros e acidentais como os civilizados, aos integrados, que são aqueles que já experimentam ou exprimem em português e até trabalham nas cidades, passando por estágios intermediários, como os de contato intermitente, os de contato permanente com os brancos. O importante disso tudo é que há a preservação da cultura indígena, do sentimento de pertencer e pretender continuar pertencendo a uma sociedade específica com tradições e costumes próprios. Aqui nós temos exatamente a distribuição das terras indígenas no território brasileiro, galerinha. Notem que a região da Amazônia, olha só que interessante, notem que a região da Amazônia é a área que apresenta o maior quantitativo de terras indígenas do Brasil, porque ainda preservam as características iniciais, as características de antes dos colonizadores em algumas áreas. E essas terras indígenas para preservar, foram criadas justamente para preservar a cultura das tribos que vivem. Outro detalhe importante que nós notamos, e aí eu vou fazer até de outra cor, vou fazer de amarelo, você observa que aqui, ó, no litoral brasileiro, quase não há mais terras indígenas. Por quê? Porque são as áreas mais urbanizadas. Olha só que interessante, galerinha. E é uma dica que eu vou falar para vocês. Área mais urbanizada quer dizer que as áreas indígenas ou desapareceram ou ficaram muito pequenas para as tribos que viviam naquela região do litoral brasileiro. Diferente do contexto amazônico, que ainda preserva a vegetação intacta, ainda as tribos indígenas preservam boa parte da sua cultura, das suas ações, da sua língua. Então, isso é importante salientar, que há uma diferença exatamente entre áreas mais urbanizadas, que praticamente diminuíram a grande quantidade de população indígena no litoral, e a área mais preservada, que é a área da região amazônica, ok? Vamos lá para a tela? De acordo com o censo de 2010,
No Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas, tá? E existem outras 305 etnias e 274 línguas indígenas, certo? Então, olha só, uma informação importante. Mais de 897 mil indígenas e mais de 60% deles vivem em terras destinadas a eles. Aqui no estado de Rondônia, olha só, aqui nós vamos ver algumas tribos indígenas ou povos indígenas, terras indígenas que foram criadas. Nós temos aproximadamente 21 terras indígenas, como, por exemplo, as Caxacaris, Caritiana, Caripuna, o Igarapé Ribeirão, Igarapé Laje, os Pacás Novos, o Sagarana, o Rio Guaporé, o Rio Negro, tá? Uruê-Uauau, Rio Branco, Massaco, Mequens, o Quiuasa do Rio São Pedro, Tanaru, Omerê, Tubarão Latundê, Igarapé Lourdes, 7 de setembro, Roosevelt, Parque Aripuanã. Essas são as 21 áreas ou 21 terras indígenas que o estado de Rondônia possui. Pessoas indígenas por localização e domicílio. Você vai ter aí, ó, as áreas que representam exatamente as terras indígenas, né, onde você tem aí populações que vivem fora e entre as terras, ou dentro das terras, ok? Mas essa é a nossa composição de domicílio. E os principais povos que estão nessas terras indígenas. Destacamos a tribo, o povo indígena Uruê-Uauau, tá? Ela está numa vasta região do estado, nos pontos extremos do noroeste, nordeste, sul e sudoeste do estado. E a principal localização é o posto comandante Ari. Conhece-se esse grupo a partir do século XVI. Os Uruê-Uauau têm tido uma presença forte em relação à preservação ecológica, atuando nas nascentes dos rios, na caça e na coleta. O povo Uruê-Uauau, nós destacamos como um dos povos indígenas da nossa região. Uma dessas principais características desse povo é a questão ecológica, como já citei anteriormente. A facilidade e a necessidade de se mobilizar em grandes espaços, visto que a floresta é seu habitat natural. Na área do Uruê-Uauau, vasta e abundante em riquezas naturais, a exploração de madeira tornou-se uma questão muito complexa. E aí a gente volta a lembrar para vocês que as terras indígenas são áreas que são protegidas por leis federais. E como o texto vem falando aí, o avanço da indústria madeireira e também recentemente da mineração nas terras indígenas vem causando um certo desconforto e um certo impacto em determinadas tribos indígenas. E no caso da tribo Uruê-Uauau é a questão madeireira, a invasão das terras para retirar, a invasão dos madeireiros nessas terras indígenas para retirar a madeira para beneficiar para a indústria madeireira. Beleza, galerinha? Vamos lá para a tela? Próxima questão da exploração. Próxima tribo, os Caripunas. Esse povo está situado na região dos municípios de Vila Nova, Guajará-Mirim, na região do rio Jaci-Paraná. O povo Caripuna possui uma extensão de terra de 195 mil hectares e pertence ao tronco linguístico dos ariquens. Foi praticamente dizimado. Mesmo reduzido, consegue manter sua língua, o canto, sua pintura corporal e seu artesanato. Sua alimentação baseia-se na caça, pesca e coleta de frutas silvestres. A sobrevivência dos caripunas foi prejudicada principalmente pela construção da BR-421, que falamos aqui na questão de rodovias. É uma rodovia federal que interliga as cidades de Ariquemes, Vila Nova, até as proximidades da cidade de Guajará-Mirim, onde ela passou próxima das regiões das aldeias indígenas dos caripunas. Sua educação é ministrada de forma tradicional pelos próprios indígenas e a área de Caripunas foi ocupada por garimpeiros na região. Tá? Aqui você observa a figura de uma aldeia caripuna na região do rio Jaci-Paraná.
outra tribo indígena no nosso estado, os Gaviões. Esse povo está localizado na região de Ji-Paraná, no posto do Igarapé de Lourdes, que está próximo da Serra da Providência, na região de Nova Colina. Eles trabalham na roça, cultivam milho, macaxeira e sobrevivem da castanha, seringa e da madeira. Produzem pouco artesanato. Uma das principais bebidas deles é a xixa, tá? Que é a sua bebida preferida, e alimentam-se da caça e da pesca. Os mais antigos ainda usam arco e flecha. Povo Gavião aí, ó, como vocês observam, tribo indígena também predominante ali na região central do estado de Rondônia, na região exatamente do município de Ji-Paraná. Os Araras também estão localizados na região de Ji-Paraná, tá? Também próximo ao Igarapé Lourdes, e está numa área de 185 mil hectares. Tá? Essa área foi, pelo decreto de demarcação, coube a eles a área junto ao espaço do povo Gavião. Os Araras ficam junto à margem do rio Machado, na região em Riachuelo. A divisa entre os Araras e o Gavião é feita entre as aldeias. Cada povo tem sua cultura e seu costume próprio. Eles vivem da roça, da caça, da pesca, e suas casas ainda são construídas no sistema coletivo, onde tudo é repartido. Além do artesanato, eles também fazem anéis, pulseiras, colares de tucumã e com pena de arara, plantam cará, mandioca, batata, fazem a xixa, usam poucas armas de fogo para pescar, utilizam a tarrafa que é comprada, comem muito palmito, mel e buriti. Tá? Essas duas tribos, galerinha, olha só que é importante você saber, e nós temos aluno da mediação tecnológica, com certeza, dessas tribos indígenas que nós estamos conversando, desses povos indígenas, desses irmãos indígenas. Os Gaviões e os Araras é um povo muito próximo, porque eles estão na mesma área geográfica, e é eles, apesar de terem a área criada por lei federal, mas é eles que conseguem demarcar o que é a área a área dos Gaviões. É um povo, é uma tribo indígena um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais que tem acesso à cidade. Então, mantém as suas tradições culturais, mas eles estão muito próximos da cidade de Ji-Paraná. Inclusive, a Universidade Federal de Rondônia mantém um curso específico, né, o curso dentro para esses povos estudarem, ok? Então, ali na região de Ji-Paraná, beleza? Vamos lá para a tela? Já os suruís vivem numa sociedade tribal, numa área indígena chamada 7 de Setembro, abrange os municípios de Cacoal, Espigão do Oeste e Aripuanã, no Mato Grosso. O povo suruí era essencialmente caçador, pescador, coletor, faziam também pequenos roçados para o autossustentar. Aí vocês observam o cacique da tribo, né, o presidente da associação Suenama, do povo indígena Paeter Suruí, no caso Isaac Mopiló Tavá Suruí, segurando o carvão de Babaçu. É um povo, é uma tribo indígena, é um irmão indígena que trabalha muito com a questão da floresta, né? Então, o recurso sustentável, o desenvolvimento sustentável. É um povo que mantém as tradições, mas, ao mesmo tempo, trabalha essa questão de manter o equilíbrio ecológico da região que eles vivem. Outro povo indígena, outra tribo, outro irmão, é os Cinta-Largas. O território do Cinta-Larga está na região do Parque Indígena Aripuanã, que também está distribuído entre as nações Zoró e Suruí. Está localizado a leste do estado de Rondônia, noroeste do Mato Grosso. Tá? Os grupos estão localizados administrativamente em 4 áreas, que é o Al Roosevelt, na região de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, e Aripuanã, no Mato Grosso, né? E Aripuanã, também no Mato Grosso, Parque Aripuanã, Alserra, também no estado do Mato Grosso. Então, é uma tribo indígena que está na divisa do estado de Rondônia com o estado do Mato Grosso. É uma área bastante considerável para os Cinta-Largas. Eles também mantêm a
as suas tradições culturais, as suas tradições linguísticas. É um povo, um irmão indígena, é uma tribo que tenta manter as suas características naturais, as suas características originais na região em que eles vivem, área demarcada, né? área criada para preservar essa cultura dos cinta larga. Vamos lá para a tela, meu diretor? Os cinta larga autodenominam-se perito do arco, arma fundamental, pois assegura a sobrevivência do povo e a defesa do território. Fala uma língua tonal que pertence à família Tupi-Mondé, certo? Os primeiros contatos com a sociedade envolvem a partir dos anos 50, foram marcados pela violência, sangue e mortalidade em massa, porém outros contatos amistosos se deram em 68 pela FUNAI, com o objetivo de contactar os indígenas para neutralizar sua resistência, com vistas à expansão da área e ao capital de grandes grupos e seus projetos. E aí vocês observam a imagem do povo cinta larga, ok? Outro povo indígena, ou outra tribo indígena, é os Zorós, ou Zoró. Sua reserva está situada no estado do Mato Grosso, divisa com o estado de Rondônia, mas conflui na região de Ji-Paraná, como nós vimos ali, né, do povo dos Araras, né, também estão nessa região, os Zoró, tá? Por ser a cidade mais próxima da aldeia. Já os Caritianas é um outro povo também que vive agora na região do rio Candeias e do Jamari. Eles pertencem ao tronco linguístico da família Tupi-Ariquém e está localizado na região próxima de 95 quilômetros de distância da cidade de Porto Velho. Os Caritianas, tá, fugiram em decorrência das perseguições e expoliações dos migrantes e especuladores de terra que vieram a se instalar na atual área dos Caritianas. Agora, um detalhe importante e interessante. Esses povos indígenas são povos no qual eles tentam, de uma maneira bastante interessante, manter tanto o equilíbrio ecológico quanto a questão cultural, onde boa parte deles praticam, tá, as suas atividades diárias de cultura, a manutenção e criação do seu artesanato, tá? A questão também de preservar a sua área criada para a manutenção do seu meio ambiente. Claro que a gente tem que destacar que o desenvolvimento que o estado de Rondônia apresentou, esse crescimento populacional, muitas dessas tribos indígenas foram afetadas justamente no período da colonização, porque nós vimos que na década de 70, devido ao crescimento, o ciclo agrícola, começou a vir outros povos de outras regiões e as áreas que antes eram áreas preservadas dessas tribos indígenas foram sendo invadidas aos poucos, houve muitos conflitos entre os migrantes e essas tribos, morreram pessoas tanto do lado dos indígenas quanto do lado dos colonizadores, porque as áreas de expansão, de colonização, foram aumentando. E se foram aumentando, esse espaço dessas tribos, claro, foram sendo diminuídos. E com isso, trouxeram a questão, houve o crescimento de doenças, né? Essas doenças como a gripe, também a questão das chacinas, né? Assassinatos de indígenas na sua área, e para isso foi necessário que o governo pudesse intervir demarcando áreas onde essas tribos pudessem permanecer, pudessem manter as suas tradições culturais que eles tinham. E, ao criar essas áreas, é necessário que haja fiscalização. E, claro, essa fiscalização parte a partir da FUNAI, da Polícia Federal,
da Força Nacional de Segurança, e é uma área destinada à sua preservação cultural, tá? Nossos povos indígenas, que também compõem a nossa população do estado de Rondônia. Povos indígenas que mantêm, muitos deles tentam manter as suas tradições culturais. Claro que, com o passar do tempo, alguns deles vão se adaptar a essa nova realidade, né, da cidade, né? Vão estudar, vão buscar uma qualificação. Como nós temos muitos alunos da mediação tecnológica, né, do estado de Rondônia, que fazem parte desse grupo que pertence à nossa população. Galerinha, essa é o que a gente tinha para falar hoje. População do estado de Rondônia, uma população importante. Nesse contexto, no caso, eu estou falando população que tem os povos indígenas como predominantes aqui também no nosso contexto rondoniense, certo? E é interessante você saber sobre isso. Deixo com vocês um forte abraço, beleza? E nos encontramos, né, na próxima aula com a nossa revisão, beleza? Abraço, tchau, tchau.